Bom dia, a graça e a paz de Jesus seja sobre nós. O presbítero Gessé pediu para lembrar, ele se esqueceu de mencionar aqui o momento do dízimo e da oferta, portanto, se você trouxe o dízimo e a oferta, lá atrás a gente tem um gasofilácio também, tá bom? Você pode fazê-lo, não precisa ficar sem entregar seu dízimo e oferta. Irmãos queridos, antes a gente está encerrando hoje a nossa escola bíblica dominical, e eu quero encerrar com um desafio para a igreja, como uma igreja que conhece a palavra de Deus, uma igreja que busca conhecimento da palavra de Deus, e o nosso texto base é o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Eu queria que a gente olhasse atentamente esse texto, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Esse é um texto conhecido, muito embora eu acredito que às vezes a gente corre o risco de desconectar o versículo do seu contexto. Essa é uma falha muito grande que a gente comete e que você entenderá melhor esse versículo quando você entendê-lo no seu contexto, tá bom? Eu vou ler aqui para a gente, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 28, 29. A gente está encerrando o Sermão do Monte, tá bom? Finalzinho, está acabando o Sermão do Monte. E diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões, como que as multidões estavam? Maravilhadas, atônitas, impressionadas de sua doutrina. A palavra aqui é didaquê, ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar e vamos pedir direção a Deus. Pai, eu quero primeiro louvar o teu nome, porque essa palavra é preciosa. Ela é palavra de Deus. E eu quero te agradecer, porque ver uma escola bíblica dominical cheia alegra o nosso coração, porque há aqui pessoas desejosas, sedentas pela tua palavra, querem entendê-la, querem ouvi-la, querem ser tocados por essa palavra, e essa é minha oração, Senhor. Que o Senhor faça de nós uma igreja bíblica, uma igreja que ama, que lê, que conhece, que maneja bem essa palavra do Senhor. Nós louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém, Pai. Irmãos queridos, pastor Adelson nós marcamos hoje esse fim de ciclo de uma escola bíblica dominical, e me chama muito a atenção, porque é muito comum uma certa dicotomia na cabeça da gente. E que dicotomia é essa? É muito comum no meio evangélico a gente dissociar conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, estudo constante, metódico da palavra de Deus, de espiritualidade. Deixa eu citar alguns jargões que talvez você tenha ouvido e que de alguma forma representam o que eu quero dizer. Pode ajudar você a entender. Você já ouviu alguém dizer assim: eu só quero Jesus, não quero doutrina? Eu já mencionei isso aqui. Já ouviu essa frase? Eu já ouvi essa frase. Você já ouviu, por exemplo, algumas pessoas usarem um texto de Coríntios, usarem de uma forma muito equivocada, de alguma forma criticando o excesso de estudo, dizendo: cuidado, a letra mata, mas o espírito faz o quê? Vivifica. Gente, cuidado, tá? Quando a gente tira um texto da Bíblia do seu contexto, e o apóstolo Paulo está falando para aquela turma de judeu, para aquela turma que ainda achava que a salvação vinha pela obediência da lei, pelo cumprimento de deveres religiosos. O contexto é outro.
Paulo era profundo conhecedor dessa palavra de Deus. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque a gente carrega até hoje essa dicotomia. E a gente tem que extirpar essa dicotomia como se fervor, vida cheia do Espírito Santo, estivesse de alguma forma dissociado do conhecimento da palavra de Deus. Existe um contexto histórico longo que acabou de alguma forma trazendo esse tipo de influência para nós. Por exemplo, a cultura, só para você lembrar, o Evangelho, o tempo de Jesus, em que Jesus veio a esse mundo. À noite a gente vai até comentar um pouquinho, a gente está falando do Natal, esse contexto natalino. A região da Palestina, ela era dominada por o Império Romano, e o império antecessor ao Império, a grande potência mundial que antecedeu o Império Romano, foi os gregos, né? A figura de Alexandre o Grande. A cultura grega, a filosofia grega, ela se tornou uma grande influência e que Roma continuou a carregar essa influência, as filosofias gregas. E eles tinham, por exemplo, você já ouviu, por exemplo, falar que fulano tem um amor platônico? Existe nessa cultura e nessa filosofia grega a ideia de que todas as coisas concernentes à matéria, mundo, carne, tudo aquilo que é concreto, ele é ruim. E aquilo que é ideal é espiritual, é imaterial. E essa influência grega, ela vem para o meio da igreja também. Você vai ver Paulo escrevendo a Timóteo, escrevendo aos Tessalonicenses, combatendo algumas práticas ascéticas. O que era isso? O pessoal estava dizendo assim, beleza, ser crente é você se abster de alguns alimentos, é você fazer isso, você fazer aquilo outro e etc. O que eu quero então que você se lembre? Nós carregamos um pouco dessa cultura entre matéria ruim, pecaminosas, coisas, a gente dicotomiza o mundo entre o mundo de Deus e o mundo do diabo. Tome cuidado quando a gente faz isso. Um exemplo que eu sempre dou aqui na igreja é, se a gente faz aqui um brainstorm, se vem na sua cabeça e eu disser para você, fale em coisas que lembram a você espiritualidade. Imediatamente, a gente já fez isso aqui na igreja. O que as pessoas falaram quando eu perguntei? Diz assim, me diz aí, o que vem na tua cabeça quando a gente usa esse termo espiritualidade? O que vem na cabeça da gente? Vem oração, que é espiritual sim. O que mais que vem? Bíblia. O que mais? Igreja. Louvor. Adoração. Verdade, todas essas coisas vêm. Mas eu tenho a impressão de que a gente quase se enxerga dentro de um monastério. Essas coisas são espirituais, mas vocês percebem que às vezes a gente não pensa, por exemplo, hoje é domingo, né? Domingo é o dia internacional do almoço na casa da sogra ou na casa da mãe, né? E o almoço de família não é espiritual? E um bom bate-papo entre dois amigos, não é? Espiritual. E assistir o jogo da Copa, não é espiritual? Depende do que sai da sua boca quando o Brasil toma... Cuidado, tá? Que Deus está vendo, viu? Você aí, quando se exalta demais lá. O que eu estou querendo dizer é que para Jesus nunca existiu essa dicotomia. E eu repito uma pergunta que eu acho elucidativa, é que, por exemplo, quando é que Jesus era mais santo? Quando ele estava lá no Monte da Transfiguração, naquele movimento, aquela beleza, momento épico de Jesus com os discípulos, a figura de Moisés e de Elias, ou quando Jesus estava na casa de Zaqueu comendo? O que vocês acham? Quando é que Jesus estava mais santo? Jesus era menos santo quando ele estava comendo um churrascão de cordeiro lá na casa de Zaqueu?
Não era. Santo do jeitinho que era. Um livro que a gente indica, o livro do Francis Schaeffer, ele fala historicamente o porquê dessa dicotomia, né? Ela tem raízes históricas e filosóficas, e de alguma forma, no decorrer da história da igreja cristã, a gente como que dividiu uma casa de 2 andares, onde o andar de baixo são as coisas da vida real e o andar de cima são as coisas espirituais. A gente desconecta o andar de cima do andar de baixo. A gente desconecta a vida espiritual das coisas reais da vida, do dia a dia da vida. E essas coisas não podem estar desconectadas. E alguns movimentos, inclusive na igreja, foram muito equivocados. Por exemplo, você já ouviu falar de uma figura chamada Charles Finney? Charles Finney foi uma figura marcante no chamado Segundo Grande Despertamento, um chamado avivamento nos Estados Unidos. Charles Finney viveu entre 1792 e 1875, tá? Diferente do primeiro despertamento com Jonathan Edwards, esse biblicamente um movimento de avivamento com muito mais solidez bíblica, Charles Finney foi aquele camarada que influenciou o cenário evangélico norte-americano. E o foco era na experiência. O foco era naquilo que você sente e você apartava o aspecto cognitivo da fé cristã. O cristianismo, de alguma forma, passou a ser sinônimo de uma experiência não cognitiva, que não tem nenhuma relação com a razão. Pura emoção. Culto bom, então, é o culto que a gente arrepia. Culto bom é o culto que eu estou quebrantado e choro. E, gente, não estou dizendo que Deus não use as nossas emoções, tá? Elas estão aí. Aqui vos fala o maior chorão da história. Eu sou emotivo. Não tanto quanto a minha esposa, que chora de ver promoção de supermercado. Tudo, entrega de medalha na Olimpíada, chora, né? Filme, comédia romântica. Eu sou chorão também. Porque Deus colocou em nós emoções, e elas não estão dissociadas. O problema é que esses movimentos, eles reduziram a experiência da fé cristã a uma experiência meramente sensorial, emotiva. E aí qual é o critério, então, para um culto abençoado? A altura do meu aleluia? É o meu levantar ou não levantar de mãos? Entende onde eu estou querendo chegar? Agora a gente vai voltar para o texto aqui, que eu quero aplicar esse texto para nós, tá bom? Eu disse que esse texto, ele é o final do Sermão do Monte. Esse grande discurso de Jesus, é o maior discurso de Jesus, onde ele vai trazendo vários ensinamentos. O que você lembra aí do Sermão do Monte? Quais são os ensinos que você encontra aí no Sermão do Monte? Chuta aí, diz aí. As bem-aventuranças, bem-aventurados são os pacificadores, humildes de espírito, isso, os misericordiosos, bem-aventuranças, começa assim, Jesus já começa dando essa na gente, né? Gente, bem-aventurado. O que mais que tem no Sermão do Monte? Fala aí, meu povo. Deu suprimento, alguém, foi ali. Isso, não ande ansioso de coisa alguma, Deus é supridor, não é? Texto lindo que Jesus diz assim, que a gente não precisa estar preocupado com o dia do amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Que coisa maravilhosa. É verdade, está no Sermão do Monte. O que mais? Oração, jejum. Como se deve orar, como não se deve orar. Como se deve jejuar, como não se deve jejuar. Perdão. Pedir, dar-se-vos-á. Amar. Dar uma face. Virar a outra face.
andar a milha a mais. Olha que coisa legal, você percebe aí elementos práticos da vida cristã? Total, não é? Elementos práticos. O nosso convívio é assim, Elementos práticos, relação marido e mulher, ou a questão da sexualidade, a questão do desejo dos olhos, aspectos práticos, tá? E aspectos profundamente que a gente bota na categoria de espiritual, oração, jejum. Percebe que Jesus não dissocia uma coisa da outra? Por quê? Porque a espiritualidade cristã é espiritualidade para a vida, gente. É espiritualidade para amanhecer, para dormir, para acordar, para conviver, para trabalhar, para interagir. É isso que é a espiritualidade cristã. Portanto, a gente jamais pode dissociar uma coisa da outra. E aqui, então, eu vou ser bem presbiteriano, eu vou ter 3 lições aqui para nós e que eu quero que você se lembre nesse dia de encerramento das aulas de escola dominical. Entenda uma verdade: todo conhecimento de Deus e da sua palavra devem sempre, preste atenção, devem sempre conduzir a uma vida de piedade. Quanto mais se estuda a Bíblia, quanto mais se estuda teologia, e a gente fala muito isso aqui, e eu não quero que isso soe como falta de espiritualidade, e esse erro a gente comete também, tá, gente? Tem gente com a cabeça cheia de conhecimento e o coração vazio da verdade. Isso acontece, tá? Mas o conhecimento de Deus e da sua palavra, eles invariavelmente, eles precisam se manifestar na nossa vida. Eles precisam levar a gente para uma vida de piedade. E aqui a gente precisa então se lembrar que conhecer a Deus não é um mero exercício intelectual, assim como não é um mero exercício dos sentimentos e das emoções. E deixa eu te perguntar uma coisa. O Deus que a gente vem aqui domingo para adorar, a Bíblia diz que Ele é um Deus trino. É um Deus relacional. Você já parou para pensar? Gente, eu amo um bom bate-papo, uma boa conversa. Eu gosto demais da interação com as pessoas. Um bom papo, para mim, é uma maravilha. E eu fico vendo o quanto esse aspecto relacional, ele alimenta a nossa alma, e eu fico vendo Jesus, por exemplo, dizendo aos seus discípulos: eu já não os chamo de discípulos, mas eu os chamo de quê, gente? Amigos. Embora nós não vejamos a Deus, a relação para a qual Ele te convida é uma relação pessoal. Você tem essa relação pessoal com Deus? Nós somos convidados. Então você percebe que não é um mero exercício intelectual e que mente e coração não podem ser apartados. Agora, olha outra coisa. É impossível conhecer a Deus também sem, de alguma forma, o exercício da razão. Vou dizer por quê. Onde é que nós podemos conhecer acerca de Deus? Onde, gente? Qual é a fonte segura que vai me falar acerca de quem Deus é? A Bíblia, gente. Essa tinha que ser mais rápida, essa resposta. Gente, sabe por quê? Porque a gente não conhece a Bíblia. Eu não estou brincando com vocês. Eu já ouvi gente dizer mais ou menos assim: como diz a palavra de Deus, uma andorinha só não faz verão. Já ouviu alguém mandar uma dessa assim? E eu penso assim, que livro da Bíblia é esse aí, irmão? Isaías Júnior, quanto? Nunca vi. Tem gente que manda essa. E o mais legal é que o pessoal chega para nós: Adriano, onde está aquele versículo que diz assim, né?
faça a sua parte que eu vou fazer a minha, né? Sei lá, tem tanto. Isso, diga-me com quem tu andas que eu te ajudarei. Enfim, a gente manda essas. Presta atenção. Deus se revela na sua palavra. Deus se revela na sua palavra. Preste atenção que Deus decidiu falar de si através de um texto. E a aproximação, que não é meramente intelectual, mas ela vai demandar de você o exercício da sua razão. Porque se a gente, por exemplo, tira os versículos, por isso que é importante a gente aprender algumas ferramentas para estudar a Bíblia. Por quê? Porque a gente pode cometer erros e pegar um texto daquele, a letra mata e o espírito vivifica, e aplicá-lo de uma forma absolutamente equivocada. Portanto, é impossível conhecer a Deus sem, de alguma forma, o exercício dessa razão. Lembra de Romanos 12, por exemplo, quando ele fala do culto racional? E, de novo, tá, gente, eu estou fazendo esse parênteses aqui. Os sentimentos e as emoções não estão apartados, tá bom? Não estão apartados. Eles não podem ser apartados porque Deus te criou assim, inteiro e completo, tá? Então, o que eu quero dizer é que, famosa frase que a gente fala e repete, ortodoxia é o conhecimento correto, não se aparta da ortopraxia, ou seja, da praxis, da prática, da vida cotidiana, tá? E aí o J.I. Parker acrescenta, e tudo isso leva à doxologia. O que é doxologia? É adoração. Você conhece a palavra, se alimenta dela, é transformado por ela, e essa palavra precisa manifestar-se no seu viver. Gente, eu preciso fazer um parênteses aqui e dizer para você, já trouxe aqui muitas histórias, mas dizer para você que nós vivemos em um tempo em que o nome do Evangelho e dizer-se cristão é algo tão banalizado, que dizer-se evangélico já não nos diferencia da forma como deveria nos diferenciar. Falar que você é cristão precisaria carregar um peso muito grande sobre nós. Peso esse que carrega conosco esse fluir da palavra de Deus, esse transpirar da palavra de Deus pelos nossos poros, pelo nosso dia a dia. Precisa. Tem um livro do Anthony Hockman que chama Salvos pela Graça. Olha que coisa legal, ele fala da fé. A nossa fé cristã, ela não é um salto no escuro, ela não é uma fé ingênua. E aí ele fala de 3 aspectos bíblicos acerca da fé. Por exemplo, ele fala do aspecto da fé enquanto confiança. E aí você se lembra talvez de Hebreus 11:1? O que diz lá em Hebreus 11:1, gente? Ora, a fé é o quê? Isso, firme fundamento, ou a certeza. Firme fundamento, a certeza de coisas que se esperam, e que mais? A convicção de coisas que a gente não vê. Isso diz respeito à confiança. Eu confio, eu creio, eu tenho a minha convicção. Portanto, esse é um dos elementos da fé, mas tem um outro elemento, que ele chama de assentimento. É a atividade pela qual eu aceito os ensinos dessa palavra. Essa palavra é falada a você, e ela adentra o seu coração, e você a recebe, como quem diz assim, faz sentido, amém, é isso. Eu sei que é difícil, mas esse é o assentimento, essa concordância. E então o Hockman fala de um outro elemento dessa fé, que é o conhecimento.
porque sem conhecimento não há verdadeira fé. E olha que coisa legal aqui. Quando Jesus, depois da ressurreição, apareceu aos seus discípulos, depois de ter sofrido, ressuscitou, Lucas 24:45. Vou pedir para alguém ler aí para mim, bem altão. Muito bom, obrigado. E quem leu para nós foi Jesus. Obrigado, Jesus. E então lhes abriu o que, gente? O entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que coisa. Gente, o texto aí é os discípulos no caminho de Emaús, não é? Jesus estava ressurreto do lado dos dois, esses dois camaradas, conversando com eles, e os olhos não haviam sido abertos ainda, não havia compreensão. De repente, dá aquele clique e fala, agora eu entendi. Agora eu entendi. J.I. Parker, ele fala assim, piedade significa responder à revelação de Deus em obediência, confiança, fé, adoração, louvor, submissão e serviço. Tá? Este é um grande desafio para nós. Esse é um grande desafio, então, para você que vem, irmão querido, 1 ano na escola bíblica dominical, você não pode terminar esse ano do jeito que você começou. Você precisa terminar melhor. Pecados precisam ter sido combatidos em você. Você precisa abrir mais mão de si para dar assentimento àquilo que é vontade de Deus. E eu sei que não é fácil, tá? Portanto, eu atribuo muito dos escândalos no meio evangélico, eu atribuo a essa dissociação desse conhecimento de Deus. Seja, não se conhece a palavra e comete-se aberrações em nome de Deus. Quando nós anunciamos um Deus genérico, um evangelho sem cruz, um cristianismo sem abnegação, o que a gente cria aqui é consumidores da fé, não discípulos de Jesus. Os consumidores da fé vão para a igreja como se fossem para um shopping, para se servir dos produtos e das novidades, ou um mercado, das prateleiras do supermercado. Eles vão consumir. A gente paga, a gente recebe. Aqui você vem por amor a Deus, para aprender a palavra do Senhor. Olha que frase maravilhosa, já citei essa frase aqui, do Richard Niebuhr. Um Deus sem ira levou o homem sem pecado para um reino sem julgamento, através das ministrações de um Cristo sem uma cruz. A gente não quer ser esse tipo de igreja. Há um livrinho do J.I. Parker, eu já citei ele várias vezes aqui, ele fala sobre os 10 mandamentos, um livretinho acho que está gratuito aí na internet. Ele diz assim, a atitude moderna em relação a Deus é deixá-lo à distância, quando não nega completamente. E a ironia disso é que os cristãos modernos, preocupados em manter práticas religiosas em um mundo sem religião, têm eles mesmos permitido que Deus se torne remoto. Crentes que buscam a Deus, usando, por assim dizer, o lado errado do telescópio, reduzindo a proporção de um pigmeu, não podem esperar terminar os seus dias, a não ser como cristãos pigmeus. Gente, então grava isso. Todo conhecimento da palavra de Deus precisa culminar em prática, em vida de piedade. E eu sei que isso é um exercício longo, que vai durar a vida toda. Mas eu sei que a gente precisa confrontar os nossos pecados e a gente precisa buscar esse conhecimento bíblico. Segundo, somente pelo conhecimento de Deus nós estaremos protegidos contra os enganos do diabo. Nós, com frequência, nos esquecemos que nós vivemos em um mundo que jaz em quem, gente? No maligno, no diabo, no inimigo das nossas almas. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
A gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Irmãos, eu lamento profundamente, eu não sei, eu sou crente do início da década de 90, fui alcançado por Cristo em 92. Então, naquela década, alguns pastores que se ouviam muito, homens que eu ouvi e muito fui edificado, e eu posso citar alguns deles, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, o Caio Fábio, a Assembleia de Deus, o Ricardo Gondim. Eu falo com um pesar gigantesco, mas eu digo para vocês, não escutem mais nenhum desses homens. Eu falo com pesar, com muito pesar. Esses homens se distanciaram da verdade. Não há mais nada de fundamento bíblico. É um discurso muito mais religioso, humanista. E quem é da igreja presbiteriana? Eu acho que o Caio Fábio esteve aqui nessa igreja, né? Acho que 2 vezes ele pregou aqui. Sim, e Deus usou o que é para mim um mistério tão gigantesco, né? Pastor Rogério fui auxiliar do pastor Rogério, ele foi alcançado em um culto em que o Caio Fábio pregou. Qual é o meu lamento? O meu lamento é saber é ver a concretização do que a Bíblia já diz. Aquele que está de pé, veja que não caia. Não conheça a Bíblia não, para você ver. A moçada, adolescente, jovem, vocês, que todos os dias são bombardeados, querem um assunto controverso, é a questão, por exemplo, da sexualidade. Você tem a ideia de quantas as igrejas, não são poucas, que hoje abriram mão de um princípio, de uma moralidade sexual cristã? E essa é uma conversa bem longa que a gente pode ter por aqui, que relativizaram. A gente vai adequando Deus à nossa cultura e à nossa perspectiva cultural. Então, o que uma vez a gente considerou como certo, a gente vai abrindo mão de valores bíblicos, tá? Nós precisamos tomar cuidado. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: o Deus deste século trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe o que eu tenho visto? Eu estou me lembrando de pelo menos 2 pessoas, queridas minhas, queridas, sofri, amadas do meu coração, que abandonaram a fé cristã, que chegaram para mim dizendo assim: Adriano, eu não acredito mais nisso. Ai, que pesar. Se a sua espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela não é desencarnada, ela tem fundamento, ela tem corpo. Entende? Espiritualidade desencarnada é igual aquele posto do bonecão do posto, né? É aquele trem amorfo, sem jeito. O apóstolo Paulo faz esse alerta, e olha o que ele diz lá, 2 Coríntios 10, 14 e 15, porque as armas da nossa milícia, ou seja, guerra, tá? Não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, são uma espécie de mentiras, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. De novo, razão e espiritualidade. O seu pensamento precisa estar cativo e modelado por Cristo, tá? Líderes têm falhado moralmente, e não são poucos. Não são poucos. Famílias e lares que são invadidas e destruídas, e eu já tive conversas duras e tristes com mães que, assustadas, em lágrima profunda e amarga, lamentando que o filho ou a filha adentraram para o caminho da homossexualidade.
líderes que, como eu já citei aqui, se afastaram do Evangelho. Os falsos profetas que um dia surgiram, eles não deixam de surgir. 2 de Pedro diz assim, no passado, falsos profetas no meio do povo. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Essa é uma grande advertência. E aí, você já ouviu uma frase, eu vou caminhar mais rápido aqui, que diz assim, cuidado, de novo um texto tirado do seu contexto, tá? Quem sou eu para julgar? A gente não fala assim? Uma coisa é o que a Bíblia condena, aquele texto, não julgueis, para não ser o quê, gente? Julgado. Esse é o juízo temerário. Qual é? Gente, entenda juízo em um espectro mais amplo. Juízo de valor, avaliação. A gente tem que fazer isso. Quando você ouve um pregador, você precisa questioná-lo. Um dia eu fui falar num congresso da Assembleia de Deus, e um rapazinho sedento veio conversar comigo, e ele estava dizendo, então pastor, eu preciso subjugar todas as coisas ao crivo dessa palavra. Eu disse, todas elas. Qualquer líder, qualquer pessoa que fale em nome ou não de Deus, precisa ser subjugado a esse crivo. Então a gente fala assim, mas quem sou eu para julgar? Presta atenção, o julgamento que a Bíblia proíbe é o julgamento leviano, temerário, é a acusação sem fundamento, tá? Mas olha só, eu gosto, o Paul Washer é um pastor batista, esse só vai na jugular da gente, esse é bravo, e ele fala assim, quando as pessoas me dizem, não julguem para não serem julgados, eu respondam, não distorçam as escrituras para não serem iguais ao diabo. Boa resposta, não é? Anota aí para você falar lá depois na escola. Amados, que a Bíblia diz, não, olha só, hein, 1 João 4:1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso é exercício de juízo. Examinem. Essa palavra aí, não sei não. Fala, Sérgio. Sim, você sabe que a gente, quando eu falei do juízo temerário, nós não vamos sair daí atacando o povo, mas a gente tem que ter critério para avaliação, porque tem gente caindo na mão de lobos vorazes. Gente, está aí, eles estão aí. Há um monte de igreja que a razão social é LTDA, o negócio é fazer dinheiro. Olha que texto que você precisa decorar, João 7:24. Eu vou ler aqui para você. Quando a gente fala sobre, para você entender que não é não avaliar, o não julgar, que a gente não pode, é o juízo temerário, leviano. Mas olha João 7:24, olha que texto maravilhoso. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Viu aí? Façam julgamentos justos, tá? Eu não sei se você já ouviu falar da escritora Joni Eareckson Tada. Vale a pena ler os textos dela. Ela é uma mulher de um testemunho maravilhoso. Ficou tetraplégica depois de adulta, e ela roda esse mundo. Os seus escritos são bíblicos, são lindos, são profundos e são tocantes. Ela escreve acerca dessa fragilidade das nossas igrejas, e ela diz assim, e aos poucos, embora ninguém se lembre exatamente quando aconteceu, o impensável tornou-se tolerável, e depois aceitável, e depois legal,
e depois aplaudível. É isso que tem acontecido, tá? Não são poucos os casos, gente, em que nós vivemos um tempo em que a nossa liberdade religiosa, e a gente precisa estar muito atento para as sutilezas das armas do diabo, é que a nossa liberdade religiosa é liberdade para você exercer dentro da sua casa. Esse é o conceito cultural. E por que eu digo isso? Porque existe, de alguma forma, olha que coisa louca, em nome da inclusão e da pluralidade, a gente exclui e oprime determinadas camadas da sociedade. Vou dar um exemplo para você. Acho que ano passado, a Amazon retirou do seu catálogo um livro. Essa notícia eu vi naquele periódico da internet, Gospel Prime, depois eu fui checar na Amazon. Ela tirou um livro de Annie Polk. Ela era uma lésbica que se converteu, e o nome do livro é Restaurando a Identidade Sexual. Ela é fundadora de uma missão que trabalha, que prega o Evangelho para esse grupo, e ajuda mulheres nesse processo de mudança. O livro dela, não sei hoje, tá? Mas o livro dela, à época, eu fui checar. Foi retirado da Amazon. Quem são aqui os meninos fãs de... ei, gente, agora eu estou com medo de errar, hein? Da Star Wars. Tem os fãs aí. Vai, gente, nerd também é gente, pode levantar a mão aí, os geeks, os nerds. Tem a série Mandalorian. Você está vendo como meu mundo geek é Mandalorian, tá? É uma franquia da Star Wars. A Disney produziu. A atriz Gina Carano, ela foi demitida da série. Por quê? Porque ela verbalizou a sua discordância no que diz respeito à cultura de cancelamento. O pessoal que está menos atento aí à questão desse mundo das mídias sociais, qualquer coisa que você fale que seja considerado ofensivo na internet, você é passível de cancelamento. Eles tiram a sua conta dessa rede social, tá? Ela criticou essa cultura de cancelamento e ela foi cancelada da série, tá? Bom, outros exemplos, tem um livro que foi publicado no Brasil, o autor é um teólogo batista chamado Robert Gagnon, e o livro dele é bom, tá? Pela editora Vida, grandão, sobre o tema da homossexualidade. E quando o Biden, como é que foi? Eu acho que ele nomeou uma mulher trans para um cargo, o Robert Gagnon fez alguma crítica, cancelado do Twitter também. Então você tem o direito de ficar calado. Jamais acontecerá. E a gente precisa estar atento com relação a isso. Agora, claro, tá, irmãos, nós crentes aqui, defenda a sua fé, defenda em amor, tá bom? Em amor. Você sabe o que é isso? Defender a sua fé em amor? Você sabe exalar o perfume de Cristo para discordar de uma pessoa? Dizer assim, eu discordo de você. Olha o desafio para nós, eu já citei demais essa frase do John Grisham Machen. Ele foi um teólogo que combateu demais a tendência liberal, que avassalou a igreja, século XIX, início do XX, né? A fé na época atual tem que ser de estirpe mais severa. Se ela existe pela ignorância dos fatos, poderá ser útil ao indivíduo, mas jamais conquistará o mundo. A fé na época atual tem que ser de estirpe mais severa. Não é mais possível que você não conheça a palavra de Deus, tá? E aqui eu quero encerrar de verdade. Gente, com esse momento político tão acalorado, né?
e o Alexandre de Moraes tão assertivo nas decisões dele, já criaram um meme, um pastor amigo meu falou assim, que agora o Alexandre de Moraes proibiu de o pastor dizer que vai acabar o sermão e não acabar, viu? Foi um meme na internet, foi uma piada, tá, gente? De pastores lá. Então, deixa eu cumprir minha promessa aqui. Esse é o meu último tópico. Somente pelo conhecimento de Deus e da palavra, você pode enfrentar as adversidades da vida. Preste atenção. Os versículos que antecedem o texto que a gente leu, Jesus fala de 2 fundamentos. Ontem a gente leu esse texto junto com o conselho. E eu me lembro de, no aniversário de 15 anos das minhas meninas, eu ter lido esse texto com elas. Por quê? Porque a Bíblia diz, quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e faz o quê, gente? E as pratica, será como um homem que construiu a sua casa na rocha, sobre a rocha. Virão os ventos, a tempestades. A casa vai permanecer em pé. Mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Virão ventos e tempestades, a casa ruirá, e quão grande será a sua ruína. Presta atenção numa coisa. Não existe casa, vida, que não esteja sujeito aos ventos, às tempestades, às tormentas da vida. A diferença é que há casas que desabam, outras sustentam. Eu disse para vocês aqui, há 2 meses atrás, eu conversei com uma mãe, como me doeu o coração. Essa mãe, a família bem católica, vivenciaram um suicídio do filho. Rapazinho jovem, a cena, o horror, a lembrança. Quando o desespero abate, se não tiver bom fundamento, a gente está sujeito a ruir, gente. Está sujeito a ruir. Ruir o casamento, ruir as amizades, ruir a sua fé. É preciso ouvir e praticar. Esse é o fundamento da vida cristã e eu louvo a Deus quando a gente é capaz de encarnar essa palavra e ela sustenta a gente no dia mau. É isso. É isso. É esse conhecimento relacional da palavra que quando a dona Luzia, vovó da Luzia aqui da igreja, estava lá no hospital, morrendo, e eu perguntei para ela se estava tudo bem, 20 anos atrás, lá no hospital da Ceilândia, eu era pastor lá, e respondi para ela se estava tudo bem, e ela virou para mim e cantou, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Meu Deus, que coração inabalável. A senhora está bem, Valuzia? Eu estou bem, tem Jesus, eu tenho tudo. E eu, chorão como sou, e pensei, a senhora está muito bem. Faleceu uma semana depois. Você entende que é essa vida fundamentada na rocha que vai sustentar a gente no dia mau? No dia que a gente perder quem a gente ama, no dia que o emprego vai embora, no dia do diagnóstico que a gente não espera. É isso que sustenta a gente. A gente não está falando aqui de um conhecimento vazio. Escola bíblica dominical é para a vida e para o sustento do nosso lar, porque o mundo é mau. Olha o jeito que o reverendo Vadislau diz isso de um jeito lindo. Ele escreve, tem um livrinho dele chamado Quem Cuida de Quem Cuida, e ele diz assim, há uma relação direta entre as necessidades humanas e a providência divina.
E há uma relação direta entre a ansiedade e o conhecimento efetivo da palavra de Deus. Olha o que ele chama de conhecimento efetivo. Efetivo, digo, em dois sentidos: efetividade na guarda da palavra na mente e no coração, e efetividade na guarda dessa palavra para produzir expansão de vida e paz. A expectação do bem que procede do conhecimento de que Deus é bom, e a fidelidade que procede do conhecimento de que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, asseguram graça diante de Deus e dos homens. E para que tais sentimentos sejam efetivos, não basta acreditar na palavra, mas é preciso escrevê-la nas tábuas do coração, atá-las ao pescoço como um jugo, como placa de regulamentação e orientação. Na hora que o coração palpita, a minha memória precisa vir, lança sua ansiedade em Cristo, lembra quem é soberano, sabe? Traga para a sua vida diariamente, em momentos bons ou difíceis, a prática e o conhecimento dessa palavra, porque ela vai sustentar a gente no dia mau, e só ela sustenta a gente nesse dia mau. 2022 está acabando. Deixamos para trás aí 2 anos de pandemia, misericórdia, tanta dor, tanto luto, tanta coisa. E a gente vai adentrar mais um ano. O nosso desafio para você termina esse ano diferente. Leva a sério o que a gente está falando aqui. Traga uma outra perspectiva, mergulhe sem moderação nessa palavra, intensamente, calorosamente, racionalmente, emocionalmente, espiritualmente, completamente, e deixa ela falar e moldar o seu coração para a vida, e uma vida vivida para a glória de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar por isso. Pai querido, Senhor, a Tua palavra é santa, preciosa, é vida na vida da gente, produz retidão, transformação. Essa palavra nos modela a semelhança do Teu Filho Jesus, que assim seja com este povo aqui, com esta gente bendita que se chama pelo Teu nome, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém.